Quando falamos de consagração, a primeira coisa a destacar é que consagração nos leva além da obrigação. Na verdade, eu poderia dizer que ela não apenas nos leva além da obrigação para esse terreno de espontaneidade, mas ela também nos leva além da obediência para um lugar onde muitas vezes nós vamos sacrificar coisas que Deus não pediu, mas a gente quer fazer por amor a Ele. Eu diria que a consagração talvez nos leve até além da normalidade, da média, para que a gente entre no terreno de fazer algumas loucuras para Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que há tipos distintos ou esferas distintas de consagração. Eu quero destacar pelo menos 3 coisas aqui. A primeira delas, se você quiser tomar nota, é quando a consagração envolve pessoas. Ou a própria pessoa se consagrando ao Senhor, ou há momentos onde nós vamos ver os pais consagrando os filhos, e muitas vezes porque quiseram, mas em outras por direção de Deus. Por exemplo, em Juízes, no capítulo 13, se você quiser abra lá comigo. Juízes, capítulo 13. Um texto que fala a respeito de Sansão. Nós vemos que um anjo do Senhor aparece à mãe de Sansão, no versículo 3, diz assim: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril, e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Então ele diz, é um nazireu consagrado desde o ventre, então nem você pode consumir aquilo com o qual ele não pode ter contato. O anjo disse, se era estéril, não tinha filho nenhum, vai ganhar um da parte de Deus, está no lucro, mas esse menino não pode ser igual aos outros. Ele tem que ser diferente. No entanto, Ana, a mãe de Samuel, ela não faz isso porque um anjo de Deus apareceu e mandou, ela fez porque quis. Ela disse, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Ele será santo para o Senhor. E se você quiser dar uma olhadinha ou só anotar o texto bíblico, em 1 Samuel, no capítulo 1, e no versículo 11, fez um voto dizendo, observe a palavra voto, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que ela está dizendo? Ele também será um nazireu. Eu não apenas o consagro, eu o consagro para viver em consagração. Consagração envolve pessoas, e há momentos onde você vai perceber ou encontrar na Bíblia gente que decidiu consagrar-se a si mesmo, não apenas a questão dos filhos. Mas, quando olhamos para a palavra de Deus, a gente percebe que consagração também envolve coisas. Abre sua Bíblia em Deuteronômio 12, 26. Deuteronômio capítulo 12, verso 26. O texto diz, porém, tomarás o que houveres consagrado daquilo que te pertence, e as tuas ofertas votivas, e virá ao lugar que o Senhor escolher. O texto diz, você vai tomar daquelas coisas que você consagrou ao Senhor. Muitas vezes as pessoas faziam isso por decisão. Simplesmente como uma forma de declarar o valor e o lugar que Deus tinha no coração de cada um. Uma coisa que eu, só a título de exemplo, decidi fazer, quando iniciamos esse processo de levantar recursos para a reforma do nosso novo local, eu decidi que eu não apenas queria dar oferta daquelas assim que doesse o bolso, mas eu decidi que eu entregaria para Deus uma coisa que tinha muito valor. Eu tinha uma moto grandona dessas custom, e eu falei, eu vou ofertar a moto. Eu não estava ofertando só o valor da moto. Eu estava ofertando tudo aquilo que ela significava para mim. O valor que ela tinha para mim. Aquilo que ela trazia para o meu coração. E foi a minha forma de dizer, Senhor, além de ajudar a sua casa, eu quero abrir mão de algo importante. Só para dizer
que o Senhor está num lugar e num patamar de uma importância muito maior que qualquer coisa possa ter nessa vida diante do meu coração. A Bíblia fala sobre gente que ia fazer essa oferta votiva, ele ia decidir entregar algo a Deus. Eu quero ler mais alguns textos. 2 Samuel capítulo 8, verso 11. 2 Samuel capítulo 8, verso 11. O texto fala do rei Davi e diz: os quais também, está falando de prata, ouro, bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitaram. A Bíblia fala de coisas que foram separadas, dedicadas ao Senhor. Deuteronômio capítulo 26, verso 13. Eu acho que é importante que a gente veja exemplos bíblicos. Deuteronômio capítulo 26, verso 13. Dirás perante o Senhor Deus: tirei da minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Está falando sobre coisas que foram separadas com um único intuito: de agradar a Deus. Quando Josué está para conquistar Jericó, Deus já traz uma direção. E diz: ninguém toca em nada do tesouro. O ouro, a prata, o bronze, tudo isso será consagrado ao Senhor. Qual era a direção? É lógico que nós temos aqui uma outra lei espiritual, que é as primícias, porque Jericó seria a primeira cidade da terra prometida que eles iriam conquistar. Mas Deus está dizendo: eu quero colocar diante de vocês uma oportunidade. Embora o despojo da guerra, pelas leis da guerra, seja de vocês, vocês devem abrir mão e devem consagrar isso ao Senhor. Muitas vezes nós vamos ter momentos na caminhada onde a gente vai ir além daquela visão de contribuição e dizer: Deus, eu abro mão de coisas de valor porque eu quero te honrar. Mas nós também podemos falar a respeito do tempo. Não só pessoas, não só coisas, mas o tempo. Em Neemias, no capítulo 8 e no versículo 10. Neemias, capítulo 8, versículos 9 e 10. A Bíblia diz assim: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Era um dia que foi dedicado ao Senhor. O povo começa a entrar num lugar de quebrantamento, de choro, de arrependimento. Mas eles dizem: hoje não é o dia de chorar. Há momentos que nós temos que fazer isso. Hoje é dia de festa, é dia de nos regozijarmos. O dia foi consagrado, foi dedicado ao Senhor. Então nós podemos falar de dias específicos. Eu acredito que um dia como hoje, não porque a gente acredite que o domingo é sagrado e diferente dos demais, mas deve ser na nossa caminhada um dia consagrado ao Senhor. Eu particularmente não consigo entender como alguns crentes não entendem isso. De que o domingo é um dia que ele acorda e pensa: se der vontade hoje, eu vou separar tempo ao Senhor, eu vou congregar, eu vou para a celebração. Nós deveríamos aprender que há momentos que são consagrados ao Senhor. Desde a velha aliança, Deus mostrava a expectativa de que pelo menos um dia da semana lhe pertencesse. E nós precisamos entender o que é entrar no lugar de compromisso e dizer: quer saber, isso aqui eu separei para Deus. Muitas vezes, viajando com a minha família, a gente estava em alguns lugares maravilhosos, de muita diversão, para querer aproveitar. Mas eu sempre dizia para eles: domingo nós vamos achar uma igreja. E nós vamos ter tempo ao Senhor. Porque em todo e qualquer lugar onde a gente está, nós precisamos ter aquele tempo que pertence a Deus. A gente pode falar do tempo como um dia de celebração, como o dia da célula, aquele que você fica tentado para assistir o jogo na televisão. Mas diz: eu tenho coisas mais importantes da parte de Deus que ocupam o meu coração. Mas nós podemos falar de tempos que não são dias da semana. Eu conheço 2 filhas de pastores, que quando chegou o momento de irem para a faculdade, elas ofertaram o primeiro ano,
para o campo missionário antes de irem para a faculdade. Elas decidiram consagrar um tempo da sua vida, dizendo: Senhor, antes de continuar cuidando da minha própria vida, eu quero honrar o Senhor, eu quero me dedicar a você. Nós percebemos que o nazireu, por exemplo, podia fazer o voto por uma vida inteira, ou ele podia fazer só por um tempo. Então, essa ideia, eu quero explorar isso, porque nós estamos num tempo, nós estamos aí num período de 21 dias, onde eu quero te encorajar a entender mais do que a linguagem jejum que você está ouvindo. Eu quero que você entenda que a ideia é nos consagrarmos ao Senhor. Então, nós precisamos entender, há momentos que nós vamos separar um tempo para o Senhor. Há momentos onde a gente vai dizer: não, hoje, de fato, não é só ir no culto, eu quero ter tempo, eu quero ler a Bíblia, eu quero buscar o Senhor, eu quero ter meu momento de devoção com Ele, eu não vou sentar e comer como eu faço regularmente, porque esse tempo eu separei para Ele. Outro dia uma pessoa falou: pastor, eu não sei nem como o senhor vive tão consciente das coisas de Deus, parece que eu só lembro de Deus no dia de ir para o culto. Eu falei: porque você limitou esse espaço para Deus, só um momento da semana, na hora do culto. Consagração, querido, é o que nos faz o tempo todo lembrar do compromisso que nós temos. Um irmão aqui da igreja me testemunhou alguns anos atrás, eu já não sei há quanto tempo ele está, mas alguns anos atrás ele me disse que já estava há 18 anos sem beber café. Quando ele disse isso, falei: o café te fazia mal? Ele falou: não, eu bebia muito café, eu gostava demais. Gostava tanto que eu cheguei a dizer que era uma das coisas que eu mais gostava na vida. E um dia eu falei: Deus, quer saber? Só para declarar o lugar que o Senhor tem de importância, de valor na minha vida, e para que toda vez que eu tiver vontade de beber café, eu não esqueça o lugar que é teu. Estou te consagrando isso. Eu não vou mais beber café. O que essa pessoa está fazendo, querido? Não é apenas algo que alguém possa olhar e dizer irracional. Ela está não apenas fazendo a declaração de amor, ela não está apenas abrindo mão de algo de valor na sua vida para dizer o lugar que Deus tem, mas ela mantém uma recordação. Existem coisas que nos fazem lembrar. Eu, por exemplo, de vez em quando olho para a minha mão esquerda e vejo, a aliança que eu carrego aqui, isso não é só uma advertência para os outros, é um lembrete para mim, de que alguém com quem eu estou comprometido, alguém a quem eu preciso me dedicar, que eu preciso me devotar. E eu quero que você entenda que a visão de consagração, ela também pode ser vista dentro dessa esfera, de um lembrete da dimensão de compromisso que a gente tem com Deus. Há vários exemplos bíblicos, eu queria te dar alguns. Lucas capítulo 2, verso 37. Lucas capítulo 2, verso 37. Fala de uma profetisa chamada Ana. O texto diz que ela era uma viúva de 84 anos, nessa ocasião. Mas o texto diz assim: essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Sabe que ela passou a fazer isso só depois de velha? Se você ler o versículo 36, o anterior, diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara. Quantos anos? 7. No entanto, a Bíblia diz que ela ficou viúva. E depois de 7 anos de casamento com a viuvez, mesmo com o conselho da palavra de Deus, quando Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: as viúvas mais novas deveriam se casar novamente, ela toma uma decisão. É como se ela dissesse: aproveitei o tempo que durou, curti aquilo que eu tive, mas existe alguém a quem eu quero me devotar mais. E a palavra de Deus fala que ela não se apartava do templo noite e dia, com jejuns, com orações. Essa mulher não está fazendo a obrigação. Ela vai muito além para dizer: Deus, o Senhor vai ocupar um lugar muito mais profundo na minha vida. Estamos dando exemplos diversos, querido, não com o intuito de dizer você tem que fazer esse ou fazer aquele. Mas nós precisamos perceber que a Bíblia destaca gente que teve esse tipo de conduta como o tipo de crente acima da média, como gente que merece de fato ser usada como modelo e referência para nós. A Bíblia fala a respeito de Daniel, lá no capítulo 1, no versículo 8, que Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar.
A Bíblia diz que ele escolhe ter um tipo de conduta na Babilônia, ele olha para alguns alimentos e ele diz, eu prefiro abrir mão disso. Eu prefiro uma dieta diferenciada, eu prefiro uma dieta inferior a essa que vocês estão tendo. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Um Deus que eu quero honrar, um Deus que eu quero agradar. Você vai ver pessoas que na sua caminhada do dia a dia abriram mão de coisas aparentemente mais simples, outras talvez mais intensas. Mas sabe o que é interessante, querido? É a gente encontrar em Jesus, e para mim ele é o nosso maior referencial. Dá uma olhadinha comigo, Lucas capítulo 5. Verso 16. O texto diz assim, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Impressionante, principalmente no Evangelho de Lucas, o que nós vemos a respeito da vida de oração de Jesus. Olha comigo, Lucas capítulo 6, verso 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Deixa eu te fazer a pergunta. Qual foi a última vez que você abriu mão de dormir e virou a noite inteira orando a Deus? Sei de gente que vira a noite assistindo filme. Sei da moçada que vira a noite jogando videogame. Mas a minha pergunta é, qual foi a última vez que você virou a noite dizendo, eu abro mão do meu sono, porque tem algo que vale mais do que isso? Esses são exemplos que nós percebemos. É interessante que muitas vezes a gente quer ter e viver o que essas pessoas tinham da parte de Deus e viviam, mas a gente quer isso sem ter que fazer aquilo que eles faziam. A consagração, ela envolve não apenas o domínio próprio, a renúncia de gratificações da carne, mas eu creio que ela nos leva a um lugar de sensibilidade maior a Deus, a sua presença, ao reino espiritual, quando a gente decide dar o devido valor a quem Ele é, a sua presença e aquilo que é a vontade, o plano e o propósito dele para as nossas vidas.